pessoal, estamos aqui mais uma vez no canal DPEA 4.0 e para incrementar aí esse nosso super trabalho aqui do DPEA, nós estamos hoje com uma entrevista sensacional e o tema é governança corporativa e o papel dos conselheiros nas organizações. E para contribuir para esse nosso trabalho, trouxemos aqui uma entrevistada que é a Vera Elias. A Vera Elias, ela é advogada, contadora, conselheira do COAUD da Casa da Moeda, conselheira fiscal da Neoenergia e coordenadora do IBGC. Então, Vera, primeiramente, obrigada por você ter vindo aqui, né? Eu que agradeço o com a convite. gente. É um prazer estar aqui com vocês, nessa casa tão importante. Que bom, que bom. Então, queria primeiro saber o seguinte, existe uma diferença entre governança e governança corporativa? Governança, em linhas gerais, governança se resume ao ato de governar. Já a governança corporativa, na realidade essa é uma tradução literal de corporate governance, em inglês, que eu gosto mais de chamar de governança das empresas. Ela é o conjunto de processos, de costumes, de políticas, de leis, de regulamentos, que as empresas, que é a forma com que a empresa é regulada, administrada ou controlada. Ok. E saindo um pouco dessa questão conceitual e vindo para a prática, como é que se dá essa governança dentro das organizações? Essa governança ela se dá através do esquema de hierárquico. Na realidade, no topo da empresa nós temos os donos, que são os sócios ou os acionistas ou os cotistas. Logo abaixo, na melhor prática, nós temos o conselho de administração. Ao lado do conselho de administração, nós podemos ter conselhos que subsidiam as decisões do conselho de administração. Podem ser o COAUD, que é um comitê de auditoria, pode ser um comitê de remuneração, pode ser um comitê de risco. Ao lado do conselho de administração, nós temos o conselho fiscal. Ambos se reportam aos sócios. Abaixo do conselho de administração, nós temos a diretoria, que é quem executa as orientações do conselho de administração, e temos as auditorias internas e externas. Então, esse é o grande arcabouço da governança corporativa, e tanto o conselho de administração quanto o conselho fiscal são pilares da governança. Ok, entendi. E aí, quando você falou sobre o conselho de administração, o conselho fiscal, você falou do comitê de auditoria, que é o COAUD, né? Como se dá esse trabalho do COAUD? Quem são as empresas que são obrigadas a ter COAUD? Como é que funciona isso hoje nas organizações? O COAUD, ele foi criado por volta dos anos 2000, em função dos escândalos que houve lá nos Estados Unidos, que todos devem lembrar em relação a Enron, a WorldCom, e daí os Estados Unidos, assim, 880. Então era uma legislação mais frouxa, eles resolveram apertar e duas pessoas criaram, o senhor Sarbanes e o Oxford criaram a Sarbanes-Oxley, hoje muito conhecida como SOX. E daí foi criado o Comitê de Auditoria. O Comitê de Auditoria, ele é obrigatório para as empresas que são negociadas, que têm suas ações negociadas no exterior. Ele é obrigatório para as empresas negociadas no novo mercado. Hoje, ele também é obrigatório nas empresas estatais, pela Lei 13.737, e conhecida como Lei das Estatais, e mais recentemente, os fundos de pensão também passaram a ter obrigatoriedade. Quando foi criada a SOX, a CVM aqui no Brasil fez uma consulta à SEC, que é o órgão equivalente no exterior, a Security Exchange Commission, consultando se, como no Brasil já existia o Conselho Fiscal, se também seria necessário
criar mais o comitê de auditoria. Então a SEC, ela aceitou que no Brasil fosse criado o que foi chamado de Conselho Fiscal Turbinado, que ele fazia o papel não só do Conselho Fiscal, mas também do Comitê de Auditoria. Realmente, o próprio IBGC, e realmente fica uma figura muito complicada, porque o Comitê de Auditoria, ele é subordinado ao Conselho de Administração, enquanto que o Conselho Fiscal, ele, na realidade, ele é totalmente independente e deve se reportar aos sócios. Então, essa figura, até hoje, ainda existe. Mas o ideal é que se tenha um comitê de auditoria independente para que ele se reporte ao Conselho de Administração com todo o seu arcabouço, para liberar um pouco o Conselho de Administração dessa necessidade de análise muito profunda das demonstrações contábeis que o comitê faz. Ele analisa bem em profundidade as demonstrações contábeis, ele avalia a auditoria interna, o trabalho que ela vem fazendo, se ela vem desenvolvendo um trabalho bom, se não, quem são as pessoas que estão trabalhando na auditoria interna, e o mesmo se dá na contratação da auditoria externa. Também é pelo Comitê de Auditoria que avalia e orienta realmente a quem contratar. Além disso, é avaliado no Comitê de Auditoria as partes relacionadas e também a parte de gestão de risco. Então, é um fortalecimento importante para a prestação de contas, né, Vera? Dentro aí dos pilares que sustentam governança, compliance, é super importante. E diz uma coisa, qual seria assim, o percurso, qual seria o caminhar de um aluno de administração ou de um profissional de administração recém-formado que almeje um dia participar de um conselho desse, ou conselho de administração, ou um conselho fiscal, ou um COAUD? Qual o percurso, que experiência ele tem que ter, o que você sugeriria aí para esse caminhar desse profissional? Muito interessante. Inicialmente vamos falar do Conselho de Administração, que ele é o órgão máximo dentro da empresa e ele ele delibera como ele vai querer que a empresa funcione e também planejamento estratégico. Quem executa essa parte é a diretoria. Então, normalmente, nos conselhos de administração, você tem que ter pessoas com muita experiência profissional. Então, o que algum aluno deveria fazer, no caso, é traçar uma meta de uma carreira profissional, ver em quem gostaria de se especializar, e aí ele poderia almejar realmente um conselho de administração, que é um órgão que demanda muito conhecimento. Mas, por outro lado, ele é um órgão que precisa de bastante diversidade, porque uma empresa tem diversas áreas. Então, o que cada um contribuir com sua experiência é o mais importante. Já no Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal é mais voltado também para a parte de fiscalização da administração e exame das demonstrações contábeis também. Esse precisa de um perfil mais de quem gosta de números, de quem gosta de ler demonstrações, isso é fundamental. Então, quem quiser realmente participar de um COAUD, ele deve mirar numa formação ou de administração, ou de economia, ou de ciências contábeis. E o Conselho Fiscal também? O Conselho Fiscal também tem esse perfil. A diferença entre eles é que o COAUD se reporta ao Conselho de Administração e o Conselho Fiscal se reporta diretamente aos sócios. Entendi. Inclusive, numa empresa aberta, o Conselho Fiscal, ele praticamente representa os acionistas minoritários que não podem estar lá dentro. Então, normalmente é eleito um representante dos minoritários que seriam os olhos da... Tem número mínimo e número máximo de participantes nesses conselhos? No Conselho Fiscal tem, por lei. O Conselho Fiscal é bem antigo. As funções e responsabilidades do Conselho Fiscal,
eles estão previstos na lei desde 1940. Que é a 6.404, Isso, né? a primeira versão. A primeira versão, de 1940. Então já era previsto o Conselho Fiscal. E lá eles dizem que você precisa ser residente no país e precisa ter nível universitário. Ele não bota assim uma formação específica. Não, ele não diz qual seria a formação. Também, quando começou lá em 1940, ele dizia que você poderia ter 3 anos de experiência ou como administrador ou como conselheiro fiscal. Então, esse é o perfil. Já o perfil do Comitê de Auditoria também é um perfil mais de demonstrações contábeis. Inclusive, para as empresas que têm ações negociadas na SEC, é necessário que você eleja uma pessoa que será o representante, caso tenha algum problema que tenha que ter uma representatividade lá nos Estados Unidos. Essa pessoa ela é identificada como sendo o coordenador do Comitê de Auditoria e responde lá junto à SEC. Ok. E uma última pergunta. Existem as certificações, né, para conselheiro de administração, conselheiro fiscal, agora recentemente para os co-audit. Essas certificações, elas são obrigatórias? Não? Elas são eletivas? Como é que essas certificações, elas não são obrigatórias. Mas, na realidade, é como se fosse um selo de qualidade do profissional. E para que você possa fazer esse tipo de certificação, existe a necessidade de você já ter cumprido algumas etapas na sua vida profissional. Inclusive como conselheiros, muitas vezes, né? Às vezes nem como conselheiro, porque você tem prova, mas você precisa ser, no mínimo, um diretor, um CEO. Não pode você sair diretamente da universidade, prestar a prova e fazer a certificação. E essa certificação é interessante, porque assim como nos conselhos de contabilidade existe a prova para você ser certificado, você tem a educação contínua, que você mesmo, uma vez formado, você continua tendo que continuar estudando. A mesma coisa ocorre com o conselheiro certificado, tanto para conselho fiscal como para conselho de administração. E caso você não preencha a quantidade de pontos necessários para renovar a sua certificação, você volta a fazer todo o processo para ser certificado novamente. Entendi. Bacana isso, né? Então, digamos que é um coroamento de um percurso profissional, né? E muito, muito interessante. Bom, eu diria que eu adorei a entrevista, aprendi muito com você hoje e queria saber se você quer fechar com alguma observação, alguma coisa que você poderia complementar. Eu não sei se todos sabem, né, mas a governança corporativa, para mim, eu acho que é o caminho para que a nossa sociedade realmente melhore. Então, tem dados assim impressionantes. A gente já sabe que os acionistas eles estão dispostos a pagar um pouco mais por essas empresas que têm uma governança mais parruda, porque os escândalos estão aí à vista. E a ONU tem um dado impressionante, que a cada ano o Brasil perde 200 bilhões de reais com corrupção. Nossa! Então eu acho que isso é um dado, assim, para mim, alarmante. Sim, e que deve ser feito um trabalho. Eu acho que a governança, ela tem esse sentido de organizar melhor, de realmente melhorar os nossos controles e, assim, propiciar menos essa falta de controle que permite a corrupção. Então, Vera, que mensagem você quer deixar para os nossos alunos aqui do DPE sobre esse tema maravilhoso que nós falamos hoje? Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada pela governança. Eu acho que esse é o caminho que a gente vai ter um país melhor, uma sociedade melhor. E gostaria que os alunos, se quisessem, entrassem no site do IBGC, que nós temos já cerca de 60 publicações
que são muito interessantes e muito importantes, não só para a vida pessoal, como para a carreira. E agradecer o convite da participação. Ai, que bom, que bom. É isso aí. Se você gostou, compartilhe, curta, bata o sininho e venha sempre ver a gente, ok? Tchauzinho.